Olá, alunos! Hoje vamos retomar a nossa aula de matemática, voltando a falar sobre propriedade da multiplicação. Na aula anterior, eu expliquei para vocês sobre a propriedade comutativa, que foi a primeira situação. A propriedade comutativa, como eu disse para vocês, ela é chamada de comutativa porque ela é uma resolução comum. Vejamos o exemplo aqui. 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 2 é igual a 6. Na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera um produto. Então, essa propriedade aqui é conhecida como propriedade comutativa. Na segunda situação, nós temos a propriedade associativa. É quando nós temos 3 fatores em uma multiplicação. Nós podemos associar esses fatores aqui. Como eu expliquei na aula anterior para vocês, vocês podem associar 4 vezes 2, dá 8, e depois pegar o resultado e multiplicar por 10. Então, 4 vezes 2 vezes 10, associa 2 dos fatores para resolver o primeiro, e depois multiplica pelo próximo fator. Aí, vocês viram aqui o exemplo de Helena e de Bia para resolver essa multiplicação pelo sistema da propriedade associativa, associando 2 fatores, resolvendo 2 fatores primeiro para depois resolver o outro, né? E agora nós vamos aprender uma terceira propriedade, né? A terceira propriedade aqui embaixo, que na aula anterior eu não tinha falado sobre ela. E essa propriedade aqui, vocês podem observar, é a terceira situação. Carlos precisa resolver algumas multiplicações. Vamos ajudar Carlos a calcular o resultado das multiplicações a seguir. Veja bem, na letra A nós temos 1 vezes 4 é igual a 4. 23 vezes 1 é igual a 23. 167 vezes 1 é igual a 167. 1 vezes 49 é igual a 49. Vocês observaram que multiplicando multiplicação de 2 fatores, quando um dos fatores é o número 1, o resultado é o fator, é o outro fator, ou seja, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Essa propriedade aqui que nós temos aqui é chamada de elemento neutro. Por quê? Porque essa multiplicação ela não teve alteração no seu resultado quando é multiplicado por 1. Então, toda vez que você multiplica um número por 1, o resultado é o outro fator, ok? Na página 112, nós temos aqui a quarta situação. Mariana comprou 13 pacotinhos de figurinhas. Cada pacotinho tem 5 figurinhas. Veja como ela calculou o total de figurinhas. Como 3 é igual a 10 menos 3, então preferi começar calculando 5 vezes 10, que é igual a 20, é igual a 50. Como faltou multiplicar a outra parcela por 5, calculei 5 vezes 3, que é igual a 15. Depois, adicionei os resultados obtidos, 50 mais 15, que é igual a 65. Assim, 5 vezes 3 é igual a 65. Veja aqui, então, resolvendo os cálculos que a Mariana fez aqui ao lado. Ó, ela tinha 13 pacotinhos. Ela fez da seguinte forma, ela fez uma decomposição desse número 13, ó. 13 é igual a 10 mais 3. Depois, ela pegou, então, 5 figurinhas em cada pacotinho e multiplicou. 5 vezes 10 mais 3. Observe que ela colocou a decomposição entre parênteses aqui. E depois calculou, né? 5 vezes 10, 50, e depois pegou 5 vezes 3, 15. 50 mais 15
Então, nós temos aqui 65 figurinhas. Então, na multiplicação de um número por uma adição, podemos multiplicar separadamente cada parcela por esse número e, em seguida, adicionar os resultados obtidos. Ou seja, essa propriedade que nós fizemos aqui para resolver essa multiplicação é conhecido como propriedade distributiva, porque você distribui, você decompõe o numeral para depois você calcular essa multiplicação, para facilitar então os cálculos matemáticos dessa multiplicação, né? Nós temos aqui embaixo também uma situação, aqui em cima nós temos uma situação que envolveu uma adição, aqui embaixo nós temos uma situação que vai envolver uma subtração, uma conta de menos, né? Podemos fazer o mesmo no caso da subtração. Veja, é a quinta situação. Léo, o irmão de Mariana, também quis comprar figurinhas. Ele comprou 18 pacotinhos com 5 figurinhas em cada um. Veja como Léo calculou o total de figurinhas. Ele então fez a seguinte conta. 18 é igual a 20 menos 2. Então, ele pegou duas dezenas, que são 20, menos 2, para poder fazer esse cálculo. Porque 20 menos 2 é igual a 18. E aí ele pôde calcular da seguinte forma. 5 vezes 20 menos 2. Olha, ele fez aqui uma subtração, né? Ele decompôs essas dezenas aqui, que nós temos aqui que 20 menos 2 é igual a 18. Então, temos aqui embaixo 5 vezes 20 é igual a 100. E 5 vezes 2 é igual a 10. Então, aqui nós temos o sinal de menos, né? Porque esse valor aqui, 20 menos 2, esse sinal de menos aqui, equivale a 20 menos 2, que é igual a 18. Então, nós temos aqui embaixo 100 menos 10, que é igual a 90. Então, ele obteve o resultado aí de 90 figurinhas. Também é a propriedade comutativa utilizada para resolver esse cálculo de multiplicação. Essa é a propriedade também conhecida como propriedade distributiva, utilizando a subtração. Aqui nós utilizamos a adição, multiplicação com adição, e aqui a multiplicação com subtração, ok? E aí, vocês façam as atividades, então, dessas páginas, da página 13, para a gente, então, depois estar corrigindo essas atividades, ok? Até mais.